ao vivo e a cores. Sejam todos muito bem-vindos à nossa live de número perdi a conta da live. Hoje, se eu não me engano, é a live de número 27. 27, 8, 9, 30. Acho que é 27 a live de hoje. Então sejam todos muito bem-vindos. Muito boa noite, você que está chegando. O Matheus chegou, a Elaine chegou, a Regiane chegou, a Caíla Brenda chegou, a Thaís Salgado também chegou, o Roberto Ventiaruti, fala meu querido, também chegou. Vamos chegando aí, aproveitando, Marcos.jca também chegou. Vamos chegando aí, porque hoje a nossa live é a continuidade e a finalização da live de ontem. Quantos aí estiveram aqui ontem? Abreu, Renatinha, oi. Karen Cupertino já chegou. Geru Santos chegou. Aleph, Pri, galera toda vai chegando aí, os mais assíduos da turma. Esses aí, se tivessem 70% de presença para passar de ano, certamente de falta, eles não morreriam na praia, não seriam reprovados, não. Geise chegou cedo hoje, hein, Geise? Chegou na hora. Chegou antes de começar aqui a continuidade do nosso conteúdo. E agora, já aqui no meu fundinho aqui, ó, já estou em Belo Horizonte. Já está tudo lindo por aqui. As chuvas deram uma trégua hoje, né? Pelo menos na região aqui. Não choveu. Espero que esteja tudo bem aí. Você que é de Belo Horizonte também. Então, Ana Teles, quanto tempo eu não te vejo, Ana Teles? Passamos o dia juntos hoje, né? Ana Teles é uma das minhas consultoras do Método Sim. E ajuda a gente a desenvolver um projeto grandiosíssimo na vida das pessoas aí. Quem mais está chegando? Renta, tão desanimada? Bem-vindo ao mundo. Não consigo ter força de levantar da cama. Bem-vindo ao mundo, tá todo mundo. A vida é uma eterna luta contra o natural. O que é o natural? O natural é ficar desanimado. O natural é não ter força. Por quê? Porque você faz parte da natureza e a natureza tende ao estado de menor esforço. Então, é por isso que vive a procrastinação. É por isso que todo mundo procrastina. É por isso que todo mundo tem preguiça. É por isso... E a vida é uma eterna luta contra isso. Mas até o que eu vou explicar hoje aqui, eu vou explicar isso para o entendimento ao próximo, para o perdão, mas isso serve para basicamente qualquer coisa que você vá fazer, qualquer coisa que você queira fazer, qualquer coisa que você precise fazer, você vai ter que fazer um esforço muito grande no começo. Então fica tranquila, porque você está no bonde e está tudo normal, acontece com todo mundo e não é o bicho de 7 cabeças não, tá? Levanta a cabeça, vai para cima, a vida aguarda aí a sua força. Não está me ouvindo? Alguém mais não está me ouvindo? A Cleide.cruz disse que não está me ouvindo. Me conta aí se tem mais alguém que não está me ouvindo. Tem um grande carinho por ti, muito obrigado. Aqui meus volumes estão no máximo também. O que está escrito na minha blusa, está escrito resiliência. Resiliência é ir à guerra e voltar. É o que eu estou deixando para frente. É sentar com suas fraquezas. Olha, a gente está falando disso aqui agora. Essa camisa a gente fez quando a gente estava passando um momento difícil aqui. A gente fez essa camisa e falava muito pra gente. E a minha palavra é resiliência. E de outras pessoas aqui da família eram outras palavras. E estávamos todos juntos aí no processo. Vamos que vamos, porque eu terminei ontem falando sobre cidade de pulgas. Cidade de pulgas, que havia... Foi até o meu amigo Romani que eu vi pela primeira vez, pelo menos que eu me lembro, com essa metáfora da cidade de pulgas. O que é a cidade de pulgas? Era um cara que tinha uma cidade de pulgas. Então, vamos contextualizar para quem não pegou ontem. A gente estava falando de perdão. Então a gente já estudou muito aqui o que é o perdão e para quem que é o perdão e para que é o perdão. O perdão é para outra pessoa, é para você, é para você. A outra pessoa está
agando e caminhando para o que está acontecendo com você, claro, porque ela não sente a sua dor. E por mais que ela possa se preocupar com você, que ela possa gostar de você, que ela possa estar arrependida do que ela fez, ela não sente a dor que você sente. E só te dói, e geralmente te dói mais, quando esse perdão está relacionado a alguém que você gosta, porque é difícil não fazer expectativa com a pessoa que você gosta e tá tudo bem. Mas como a gente entendeu que o perdão é algo que tem que acontecer, se a gente quiser tirar a nossa sequela emocional. Como assim, René, sequela emocional? Vou explicar rapidamente, como eu expliquei ontem, que você é um ciclista, está andando por a beira de uma estrada certinho, bonitinho, com a sua roupinha, vem um carro desgovernado e te atinge. E esse carro te atinge, te rola barranco abaixo e te socorre, você vai para o hospital e você fica com sequela na perna. Toda vez que você anda, a perna dói, então você anda mancando, então você está com uma sequela física. Da mesma forma, quando você está bonitinho, quando alguém te maltrata, quando alguém faz algo que você não merecia e você fica com uma mágoa que não vai embora. E toda vez que você lembra, dói. E toda vez que você lembra, é como se você estivesse pisando no chão e sentindo aquela dor. Só que não é a dor física, é muito pior. Porque a dor física às vezes tem remédio, às vezes os tratamentos já são mais bem aceitos. Muitas vezes essa dor é uma dor emocional. E para o perdão, por mais que possa dar aquela dorzinha por dentro, aquele vazio, aquele friozinho, mas é uma dor emocional. Então você, que por algum acaso ainda não trabalhou o perdão, não conseguiu perdoar a pessoinha aí, seja lá o que ela tenha feito, não importa o que ela tenha feito, não importa se o carro deu só uma esbarradinha no ciclista ou rolou ele barranco abaixo, não importa se arrancou as pernas, não importa. O que importa é que a raiva, que é uma emoção negativa que vem quando você não perdoa, ela só existe dentro de você no máximo 90 segundos, e todas as vezes que você lembrar dela. Então, só estou relembrando aqui até onde a gente caminhou ontem, mais uma vez falando de perdão, e eu dediquei aqui talvez essa seja a terceira live falando exatamente de perdão, porque eu sei que é um problema que assola muitas pessoas, e que talvez o desânimo que a pessoa está de nem conseguir sair da cama, isso já vem se agravando por emoções negativas passadas, e talvez uma das suas raízes, possa ser a falta de perdão. Enquanto você não entender cognitivamente, internamente, com sua mente inconsciente, para quem é o perdão, você vai continuar preso nessas amarras. Você vai continuar com aquela carga emocional. Na verdade, eu gosto mais da analogia da sequela emocional, que te faz doer todas as vezes que você lembra, porque a raiva é um sentimento que só sobrevive assim, através da sua lembrança. Então, ontem eu terminei falando da cidade de Pulgas, que tinha um rapaz que tinha uma cidade de pulgas, e aquilo era fantástico, era uma atração. E as pessoas perguntavam, como assim? Como assim você tem uma cidade de pulgas? Ô José Jesus, quando você é culpado de tudo, você tem que se perdoar e tá tudo bem. Que você não sabe que o que poderia ter acontecido diferente seria melhor ou pior, e não existe culpa, você tem que se responsabilizar, seria a palavra certa. Aí você tem que assistir as lives anteriores, que eu já estou começando a soltar. Você tem que assistir as lives anteriores para entender que não existe culpa. Não existe culpa sobre seus ombros. Existe responsabilidade e você tem que tirar o aprendizado daquilo, e você não sabe que se acontecesse diferente seria melhor ou pior do que está hoje. Ponto. Então, volta. O cara tinha uma cidade de pulgas. E perguntava, meu Deus, olha que loucura. Como você tem uma cidade de pulgas? Porque a cidade de pulgas, ela tinha um muro baixinho assim, ó. Desse tamanhozinho. E quem conhece pulga, sabe o tanto que a pulga pula alto e numa velocidade muito grande. E me perguntava, como que você consegue manter essas pulgas aqui? Como que isso aconteceu? E essa pessoa explicou que quando ela formou a cidade, ela queria muito ter uma cidade de pulgas, e ela colocou um muro desse tamanho, bem baixinho, e um vidro em cima. Um tampo de vidro em cima. E que no começo as pulgas muito eufóricas,
As pulgas muito eufóricas, o que elas faziam? Elas pulavam. Mas quando elas pulavam, elas batiam a cabeça e sentiam muita dor. E pulavam, batiam a cabeça e sentiam muita dor. As que de forma teimosas, as mais teimosas, que de forma insistente insistiam em fazer o quê? Em continuar tentando fugir, em continuar pulando, elas batiam tanta a cabeça que elas morriam. E quando elas morriam, as pessoas em volta ouviam aquilo e falavam assim, gente, ela morreu, ela pulou e morreu. E como que essas pessoas configuraram como que essas novas pulgas, essas outras pulgas configuraram uma crença que se pular alto morre. E elas foram pulando cada vez mais baixo, cada vez mais baixo, cada vez mais baixo, cada vez mais baixo, cada vez mais baixo. E de repente, as pulgas não pulavam mais no limite do teto. Elas entenderam até que altura elas podiam pular. E nisso, o dono do viveiro da cidade de pulgas, ele tirou o vidro e as pulgas não mais pulavam. E ele falava de vez em quando, mas bem de vez em quando, uma ou outra pulga, ela se atreve, pula e vai embora. Mas é muito de vez em quando, é muito raro. Essa pulga é muito fora da caixa. E as pulgas que nascem, elas nascem aprendendo com seus pais que não se deve pular. Porque se você pular mais alto que aquilo, você vai ter uma dor, você vai ter um problema ou você vai chegar a morrer. Por que eu acho incrível essa analogia da cidade de pulgas? Porque seja lá o que você tem feito na sua vida, seja lá o que... E aí eu vou voltar lá na pessoa que falou sobre... E quando eu fui o culpado de tudo, seja lá o que você tenha feito na sua vida, você foi configurado para ser dessa forma. É o que nós chamamos de impotência aprendida. E eu vou te falar, se você não tem uma condição financeira próspera, talvez a sua mentalidade seja uma mentalidade, não seja uma mentalidade de pessoas prósperas, foi porque no seu redor, em volta de você, você viu pessoas que não tinham mentalidade de prosperidade, que tinham mentalidade talvez de pobreza, que tinham a mentalidade de que o dinheiro é ruim, que tinham a mentalidade do que ganhar dinheiro é mal, porque as pessoas que têm dinheiro são ruins. Isso não é uma verdade. De repente você que nasceu, como o exemplo que eu disse atrás, lá na configuração do lenhador, do filho do lenhador, do neto do lenhador e do biólogo, e do filho do biólogo e do neto do biólogo. Por que eu estou dizendo isso? Porque a ciência chama de impotência aprendida, uma prisão psicológica, aonde você acha que você não é capaz de ir além, através das suas experiências, das suas memórias e das suas crenças. Esse é um filtro muito grande da realidade, porque, como eu já disse, a realidade lá fora é uma série de fatores que estão acontecendo. E como que eu configuro aquilo, torna aquilo verdade ou mentira para mim, em todas as áreas. Também na área do perdão. E que de repente você tem dificuldade de perdoar porque viu a sua avó brigando com o vizinho porque caiu uma manga no quintal e o pé de manga era do vizinho e essa manga matou uma galinha. E a sua avó, exemplo hipotético, tá? E a sua avó amaldiçoou a vida do vizinho e o vizinho ficou nervoso e jogou milho na cara da sua avó. E daí pra frente ninguém fez mais nada com ninguém, mas eles não se falam. E de repente a sua avó, por falta de alguma informação, por falta de conhecimento do que realmente fazia bem ou não, trouxe aquela rixa de família. E seus pais não conversavam com os pais dos vizinhos, de repente você não... E você cresceu vendo aquilo. E quando você cresce vendo aquilo, você tem uma crença que quem me faz mal eu não devo conversar. E quem eu não converso eu não devo perdoar. Porque não pertence ao meu grupo de pensamentos. Porque não pensa igual a mim. Porque não tem os mesmos princípios que eu. E nós vemos casos e casos ao longo da história de famílias rivais, eternamente rivais, e ninguém sabia o que alguém tinha feito com alguém para as famílias serem rivais. Não tinha motivo nenhum. É só um talvez. Talvez você viu aí os seus pais não perdoarem algum amigo que por algum motivo pisou na bola, e por algum motivo. E o problema não é perdoar e terminar a convivência, porque perdoar não quer dizer continuar convivendo, mas quer dizer ficar remoendo aquilo. De repente, alguém da sua família foi prejudicado financeiramente por um terceiro,
e nunca deu a volta por cima e sempre acha que o seu estado financeiro atual é devido à injustiça que aquele terceiro, um chefe, um patrão, cometeu com ele. E ao invés de dar a volta por cima, de repente também aprendeu com seus avós, essa impotência aprendida, você vem criando uma cultura do não perdão. Você vem criando uma cultura de mágoa. Você vem criando uma cultura de achar que os seus problemas é devido às coisas ruins que outras pessoas te fizeram. E você não entende e acha que amaldiçoando a pessoa e não gostando da pessoa e ficando de malzinho da pessoa, acha que a vida dela não vai prosperar, mas eu quero te dizer que quem não vai prosperar é você. Eu quero dizer que quem não vai ter paz é você. Eu quero te dizer, como eu já te disse, quem vai ficar se enchendo de emoções negativas, principalmente da raiva, do rancor, todas as vezes que você lembrar do episódio, é você. E isso vai te fazer infeliz. E isso vai sugar a sua energia. E isso vai te adoecer fisicamente, além do que já está adoecendo mentalmente. Então talvez seja a hora de você parar de pensar nos outros e achar que o seu problema está nos outros, porque a sua felicidade está em você, assim como a sua infelicidade também está em você. Olha que maravilhoso. Você não é fracassado, frustrado, infeliz pelo que te fizeram, não. Talvez você esteja se sentindo fracassado, frustrado e feliz pelo que você absorveu e aprendeu e trouxe de crença daquilo que te fizeram. Porque todas as pessoas já sofreram injustiça. Todas as pessoas já sofreram algum tipo de rejeição. Todas as pessoas já sofreram algum tipo de assédio moral, algum tipo de bullying, algum tipo de qualquer coisa do tipo. Mas por que algumas levam isso com ela e são infelizes por aquilo e outras não? Simplesmente pela forma na qual você configura e entende que seja lá o que for que te fizeram, isso não é seu, isso é do outro. E você não merece ficar carregando essa caçamba de entulhos. Isso te suga energia de uma forma, lá atrás eu expliquei, que a ciência mostra, e nós sabemos, é muito simples de enxergar, que nós temos uma quantidade limitada de energia no nosso corpo. Aqui está o Tiziano falando, eu era viciado em sofrimento. E por que a pessoa vicia em sofrimento? A pessoa vicia em sofrimento porque ela começa a superestimar o seu sofrimento. Por quê? Porque a pessoa é infeliz e acha que o seu sofrimento, e acha que a sua infelicidade é devido ao seu sofrimento. Na verdade, o seu sofrimento é devido à sua infelicidade. O Tiziano sofreu bullying a vida inteira porque era o cara mais gordinho. E gordinho eu tô pegando muito leve. A calça do Tiziano hoje cabe 2 de mim ou mais. Eu mostrei isso numa das turmas do Método Sim. Quando o cara entendeu que não é relativo ao bullying que ele sofreu, que não é relativo às humilhações que tentaram fazê-lo passar, porque a grande maioria das nossas humilhações nem tem a intenção de nos humilhar. A grande maioria das nossas humilhações nem tem a intenção de nos humilhar. Mas a gente interpreta aquilo como humilhação por uma série de experiências, memórias e crenças de uma impotência aprendida. De você achar que você não é capaz. Tiziano era um cara infeliz, era um cara mal amado por si próprio, era um cara que tinha muitos quilos e uma calça que cabe 2 dele, ele carrega essa calça no carro com ele. Mas o cara entendeu dentro de um processo e fez o método Sim. E esse cara hoje tem uma autoconfiança que eu duvido que o Brad Pitt tem. É impressionante como esse cara se transformou de dentro para fora. Por quê? Porque lá dentro ele se reencontrou, ele abriu mão de algumas crenças, ele trabalhou um processo e ele se tornou feliz sozinho. E aí ele começou a se cuidar e perdeu, sei lá, dizendo quanto? 60, 80, 70 quilos. Hoje é um cara que você olha e carrega uma autoestima com ele que é de impressionar. Porque ele entendeu que não é o que está lá fora,
é o que está aqui dentro. E ele abriu mão das suas humilhações. E para isso, o Tiziano, possivelmente, nunca conversamos, na verdade, sobre isso, nesse ponto que eu vou dizer, mas o Tiziano teve que perdoar muita gente. Perdoar muita gente e sair aqui, tá? Perdoar muita gente e ser grato àquilo que aquelas pessoas fizeram com ele. Por quê? Porque somente passando por aquilo ele foi capaz de enxergar o que ele era capaz de fazer. Ele foi capaz de desenvolver essa habilidade de passar por um processo para que ele pudesse recuperar a sua energia. Nós temos uma quantidade de energia no nosso corpo para fazer tudo que queremos. Por isso que a gente dorme. Mas se parte dessa energia está sendo minada ou dispersada ou vazada para... Essa aqui é a nossa energia, hein? Com relacionamentos tóxicos, pensamentos negativos, emoções negativas, ansiedade, culpa, medo, rancor e raiva que vem aparecendo todas as vezes que a gente lembra dela. Eu te pergunto, quanta energia te sobra para que você faça o que precisa ser feito? Quanta energia te sobra para dar a volta por cima? Por que o Tiziano foi refém das suas dores muitos anos? Porque ele, muito possivelmente, colocava a culpa em situações e em pessoas, que ele era infeliz pelo que tinham feito com ele. Isso não é verdade. Ele enxergava aquilo daquela forma porque ele era infeliz, era o contrário. Como ele mesmo está falando aqui, é grato aos 162 quilos que já teve, porque tem uma história mais interessante para contar, porque deu a volta por cima, porque é um dos consultores do Método Sim, por essa transformação. E ele encontrou a felicidade dentro dele. E aí começou a se amar e se cuidar. E hoje, se um cara passa e fala qualquer coisa de bullying, de gordinho, de seja lá o que for com ele dá risada. Por quê? Porque a nossa primeira, segunda live, ele se conhece, ele sabe quem ele é. E ele sabe que aquilo não é dele, é da pessoa. Então, ele precisou de perdoar muita gente. Quando ele perdoou, o que ele fez? Ele abriu a caçamba emocional e deixou as sequelas no passado. E deixou aquelas crenças e memórias, aquela impotência aprendida de que ele não era nada nem ninguém. Deixou aquilo no passado. E assim como eu falo do Tiziano, eu podia falar de dezenas de outras pessoas que passaram pela minha vida, que passaram pelo Método Sim, que simplesmente entenderam isso que eu estou tentando levar para vocês. Entenderam. De repente, o que está te sugando energia é a falta de perdão pelo que te fizeram. E é a falta de gratidão. Porque, na verdade, te deram uma oportunidade de dar a volta por cima. E talvez você ainda não tenha aproveitado. É muito simples entender que não tem ninguém certo, ninguém errado. Que cada um pensa de um jeito e que se alguém te magoou, talvez não foi nem porque ela quis. Porque tem gente que está tão preocupado com o que as pessoas acham dele. Tem gente que está tão preocupado com a aprovação do outro que acaba não entendendo que qualquer pensamento diferente já soa como rejeição. Qualquer pensamento diferente do seu já está soando como algo que, meu Deus, vai acabar minha vida. Por quê? Porque tem uma história muito grande atrás, de porta de entrada de pensamentos negativos, e tem formado uma crença, e você tem começado a acreditar que você é aquilo que você não é, porque você não nasceu assim. Porque isso foi coisas que se formaram aí na sua mente. Foram coisas que se tornaram a sua realidade. É como aquela história do pescador e do empresário. O empresário passou assim na beira de um rio, viu que tinha um pescador pescando, estava com tempo, parou para conversar com o pescador e falou assim: "Ô, tudo bom, tudo bom? Você pesca aqui todo dia?" Ele falou assim: eu moro na vila aqui atrás, ó. É uma paz, um sossego, e eu venho aqui e pesco meu peixinho aqui. Isso tudo aqui fui eu que já pesquei hoje. E eu pego o meu peixinho aqui e
como, alimento minha família. Aí eu troco com o vizinho ali por uma farinha, troco com o outro ali por um leite, por uma manteiga, e aqui a gente vive em comunidade. Ele fala que vai dar muito peixe aqui. Então, assim, tem 5 minutos só que eu tô aqui e já pesquei esse monte aqui, ó. E mais uns 15, 20 minutos aqui eu consigo peixe para me sustentar aqui durante uns dias. Eu e a minha família, e tá tudo bem. Falei assim, nossa, mas esse rio é maravilhoso. E o empresário olhou aquilo na visão maravilhosa de empresário e empreendedor. E falou com o pescador, você já imaginou que se você pesca essa quantidade de peixe aqui em 30 minutos, se a gente ficasse aqui, sei lá, 5, 6 horas por dia, que é a quantidade de horas que uma pessoa normal trabalha, pouco, a gente ia conseguir pescar muito peixe. E a gente ia conseguir levar isso para fora. E a gente conseguia chamar outros pescadores em outros pontos do rio, a visão empreendedora, outros pontos do rio, ia multiplicar isso pela quantidade de pescadores. E a gente ia pegar muito peixe. E com esse monte de peixe, a gente ia conseguir vender para fora. A gente começa a exportar. A gente começa a fazer um grande negócio. Imagina que maravilha. E se a gente trabalhar assim poucos anos, talvez aí uns 20 anos, muito menos que alguém gasta para aposentar, a gente vai poder não precisar trabalhar mais e ter condição de fazer qualquer coisa que a gente quiser. E o pescador olhou para ele e falou, é mesmo? Qualquer coisa? Inclusive vir aqui no meu rio e pescar? E cuidar da minha família? E o empresário ali teve uma noção de o que é mentalidade. E que não tem certo e não tem errado. E que muitas vezes a pessoa que te magoou agiu errado de acordo com o que você pensa, e tudo bem, se foi errado, certo e errado é muito relativo, mas de repente era uma pessoa que simplesmente pensava de você e você pode estar superestimando o que te aconteceu. E aí eu vou te falar uma coisa que é muito fato. Perdoar, principalmente sem todo esse conhecimento dos nossos últimos dias, talvez não seja tão fácil. Talvez depois da live da configuração tenha começado a facilitar. Quando aprendi isso pela primeira vez, no Prado, no escritório do meu sócio Renato Bruno, a gente estava começando o projeto há uns 3 anos atrás, e que ele me explicou essa configuração que eu falei lá atrás, e eu chorava e ria. E ali eu comecei a entender a prática do perdão, que veio trabalhando na minha mente. Eu nunca tive dificuldade de perdoar, mas depois daquilo, eu deixei de ter dificuldade de perdoar. E passei a ser grato pelas coisas ruins que me aconteceram. Passei a ser grato pelas pessoas que me rejeitaram na vida. E eu já entendo que essa rejeição não era uma rejeição, era só uma escolha delas. Como você faz as suas escolhas. E as suas escolhas muitas vezes rejeitam pessoas também. E se essa pessoa tem um histórico, uma potência aprendida, umas crenças de rejeição, ela vai achar que você está rejeitando, ela vai sofrer. Então talvez você esteja fazendo pessoas sofrer e nem sabe. Simplesmente porque você está fazendo a sua escolha. Então é entender que o que a outra pessoa fez primeiro era o que tinha que ser feito. Porque eu nunca perco, ou eu ganho ou eu aprendo. E se ela não fizesse, eu não teria a experiência que eu tenho e a força que eu tenho. Então, muito obrigado a outra pessoa que fez. E quando você entende a necessidade de você perdoar as pessoinhas, que não é para ela, que ela não precisa nem saber que você está perdoando, você entra no nível do querer. Querer não é perdoar. Eu conheço muitas pessoas que passaram muito tempo querendo perdoar e só depois de algum bom tempo conseguiram perdoar. Renner, quando eu sei que eu perdoei, você sabe que você perdoou quando você lembra e não dói. E aí você decide o que fazer. Se vai conviver de novo, se não vai nem passar perto e tá tudo certo. Essa escolha independe. Mas quando você quer, já é o primeiro passo. Porque quando você quer conscientemente. Só que quem tem que sentir essa informação é o seu inconsciente. Então, existem 3 níveis do querer. O primeiro é o eu quero. O segundo nível, um pouco mais profundo, é você analisar a situação, analisar tudo que a gente falou aqui nessas lives, o quanto que essa emoção positiva pode estar acabando e destruindo a sua vida, pode estar acabando e destruindo a sua autoestima, pode estar acabando e destruindo a sua saúde. E quando você
além de querer, entende tudo isso, que o perdão não é para o outro, é para você, que você tem que abrir a sua caçamba, que aquilo que a pessoa fez e que te feriu não é seu, é do outro. Você não tem que ficar carregando isso pro resto da sua vida. Quando você entende isso, você passa para o segundo nível, que é o nível onde eu escolho. Primeiro, eu quero perdoar. Segundo, eu escolho perdoar. Eu escolho abrir mão daquilo que eu achei que era meu e não é. Daquilo que eu achei que me pertencia, não, mas pertencia ao outro. E às vezes teve maldade, às vezes não. E mesmo tendo maldade, foi por algum motivo que seria bom para ele, leal ou não, fiel ou não, não importa. É você que talvez esteja superestimando os seus problemas, aquilo é do outro. Então eu quero. Quando eu entendo a necessidade, eu subo um nível do querer e passo para o eu escolho. Eu escolho não pensar mais nisso. Eu escolho mudar o meu foco. Eu escolho entender que eu não sou um derrotado. Eu escolho entender que eu não sou um rejeitado. Eu escolho entender que se os meus pais me bateram muito, não era porque eles não me amavam, foi porque eles aprenderam dessa forma. E qual é a chance deles fazerem diferente? Eu escolho relevar o que não é meu. Eu escolho não trazer na minha bagagem aquilo que não me pertence. Mas eu estou trazendo comigo e está pesando a minha caçamba. E eu não consigo caminhar, eu não consigo ir para frente. Aí, Tiziano, quanto tempo você ficou carregando essa caçamba da rejeição, do bullying, da humilhação, que não eram seus? E você está trazendo. Então você escolhe que você não vai carregar aquilo mais. E quando você escolhe de verdade, você vai para o terceiro nível do querer, que é onde você se compromete. Aonde você se compromete a custe o que custar deixar essa caçamba para trás. Aonde você se compromete a escrever na beirada da sua cama, num post-it, num caderno, num papel, pregar na porta do seu guarda-roupa, dizendo: isso não é meu, eu me comprometo a deixar isso no meu passado. Isso não me pertence, eu não sou isso, eu não preciso disso. Aquelas pessoas nem me rejeitaram e eu trouxe aquilo que nem era meu. Então, quando você se compromete, você entra num processo de transformação e que com poucos dias de compromisso, você começa a perceber que aquilo começa a te doer menos. Você começa a perceber que aquilo realmente não te pertencia. Você começa a entender que aquilo realmente não tem a menor necessidade daquilo travar a minha vida. Porque eu não sou aquilo que pessoas me fizeram achar que eu era. E talvez elas nem queriam. E eu falo para vocês que o nível do compromisso, quando você se compromete, no começo, bem no começo, você vai precisar fazer muita força de comprometimento. No começo, isso é com qualquer coisa. Isso é com a dieta, isso é com geração de novos hábitos, isso é com relação a ser um melhor pai, isso é com relação a ser um melhor filho, isso é com relação a ser um melhor profissional, isso é com relação a ser mais disciplinado, isso é com relação a ter força para levantar da caminha, isso é com relação a ser grato pela sua saúde, isso é com relação a valorizar os seus pais. Isso é com relação a dar valor a quem você ama. Isso é com relação a dedicar mais tempo a estar mais próximo de quem você ama. E é o último pilar que eu vou falar depois de amanhã. Isso é com relação a qualquer coisa que você queira fazer na sua vida. No começo você vai precisar de muita energia, de muita força, de muita vontade, de muito comprometimento. E você vai perceber que com o passar do tempo, você vai precisar de fazer menos força para ter mais resultados. É como uma bola de metal muito grande. Imagina uma bola de metal aí com 5 metros de altura. Ela é muito grande, ela é muito pesada. Ela é de ferro gusa, ela é muito, muito, muito pesada. E quando você encosta nela, ela nem mexe, ela nem mexe, ela nem mexe. E quando você vai colocando força nela, ela começa a se mover. É a famosa inércia.
A propriedade que a matéria tem de permanecer parada em movimento, ela começa a se mover e você tem que continuar colocando muita força, mas quanto mais a bola se move, mais ela vai se movendo. Quanto mais ela se move, vai se movendo e você vai precisando de fazer menos força para que aquela bola continue se movendo. E você vai precisando fazer menos força e daqui a pouco você está só dando uns empurrãozinhos e a bola está indo tranquilamente até que a bola vai simplesmente acompanhando o seu compasso dos empurrãozinhos. Como já disse aqui o meu amigo e mentor Renato Bruno, o comprometimento é o nível máximo. E quando você se compromete com você, você é inabalável. Quando você realmente se compromete de corpo, alma, espírito, coração batendo até o último fio de cabelo, você, presta atenção, você não se dá outra opção de ser diferente. No começo, você vai tentar se dar uma outra opção, você vai tentar inconscientemente pensar, e se eu fizer diferente, e tentar um plano B, mas se você se compromete mesmo, você não tem plano B. E foi me comprometendo assim que eu conquistei todas as coisas da minha vida. E foi se comprometendo assim que tudo aconteceu. E você só vai entrar no nível do compromisso se você entendeu realmente a necessidade extrema de liberar a sua vida para prosperar, de liberar a sua vida para crescer, de liberar a sua vida para que você tenha energia para fazer o que tem que ser feito, de liberar a sua vida daquilo que você está trazendo na sua caçamba. E uma forma muito simples de você começar fazendo menos força, por já dar o primeiro passo. Plano B, Tiziano está trazendo muito bem. Plano B é assumir que o plano A não deu certo. Quando a sua mente tem a opção do plano B, ela já está assumindo que o plano A vai dar ruim. E como ela tem opção, ela não se empenha tanto no plano A. Quando você não tem outra opção, todas as energias do seu corpo, da sua mente é canalizado para aproveitar toda brecha, toda oportunidade para empurrar a bola. Quando você tem plano B, se essa bola não andar ou tem outra, a sua mente entende isso e não vai com força suficiente. Então as coisas acontecem quando você chega no nível do comprometimento, quando você fala, eu quero. E aí você olha para tudo que aconteceu, não importa o tamanho da carga, o tamanho da dor, você fala azar, já que eu preciso, que eu quero, por um nível, eu escolho. Quando você escolhe e começa a fazer e não tem outra opção, você se compromete a ter uma abundância na sua vida. E eu vou te ensinar agora, para finalizar a nossa live, eu vou te ensinar o que Glasser nos trouxe. E a gente muito possivelmente, vocês muito possivelmente já viram algo do tipo por aí, mas Glasser trouxe no desenho de uma pirâmide. Eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês, o que nós chamamos de pirâmide Glasser, por que será? E essa pirâmide mostra como que a nossa mente, onde tudo existe, como que a nossa mente ela absorve informação e conhecimento, ou seja, como que a nossa mente... Bom, eu sou mestre em ciência da educação, mas nem precisava de ter esse título para entender a relação ensino-aprendizado. Você já sabe disso. Quando eu te falei lá atrás da sua mente consciente e da sua mente inconsciente, que 90% das suas tomadas de decisões, 90% do seu processamento, ele está na sua mente inconsciente e 10% na mente consciente. Quando que se torna um hábito? Quando que aquilo realmente está no seu DNA, na sua identidade? Quando você traz aquilo para sua mente inconsciente. E essa relação aprendizado-ensino e essa pirâmide de Glasser vem ensinar a gente como que a gente pode potencializar tais resultados. Aqui você pode ver uma pirâmide e vamos começar lá de cima. E essa pirâmide mostra como que você aprende as coisas. Você aprende as coisas aqui em cima. Quando você lê sobre um artigo, sobre um assunto, você aprende 10% da capacidade total que você tem de aprender sobre aquele assunto.
Quando você lê e escuta, você aprende 20%. E aqui, ó, é o que a gente está fazendo. Olha como é a ponta do iceberg. É um passo muito importante a gente estar aqui na live, porque a gente está aprendendo um monte de coisa que a gente nem sabia que não sabia. Lembra disso? Só que a gente está aqui, ó. E quando você vê um gráfico, quando você vê um exemplo, quando você vê, além de ler textos, além de escutar alguém falando, você vê, e talvez a nossa live pegue uma pontinha aqui, nem sempre tem slide, mas tem eu aqui, e tem uma certa expressão passada inconscientemente aqui, naturalmente, na minha forma de explicar, você chega em 30% do tanto que você é capaz de aprender sobre o assunto. Ok? E aí a gente aqui, ó, belisca uma beiradinha na live, porque você vê e escuta ao mesmo tempo, que é o que você está fazendo nesse momento. Você está vendo e está escutando alguém dizer sobre o assunto, ok? Você vê e escuta. Então aqui você aprende 50%. Mais do que isso, é quando você conversa sobre o que você aprendeu com outras pessoas, quando você pergunta sobre o assunto e tira as suas dúvidas, as suas objeções, as suas queixas, quando você repete, quando você numera, quando você organiza isso, quando você reproduz, quando você define, quando você debate. Então, se você começar a conversar com outra pessoa que estava na live, por isso que eu sempre falo com as pessoas que vão fazer os meus treinamentos, as minhas imersões, eu falo, leva o marido, leva a esposa, fala que vai ter cerveja. Mentira. Mas leva o marido. Por quê? Porque vocês vão ter condição simplesmente de conversar e debater sobre o assunto, ok? Aí você aumenta o seu nível de aprendizado. Quando você começa a escrever, interpretar, expressar, revisar, ou seja, fazer o rascunho daquilo tudo, colocar no papel, identificar, comunicar, ampliar, demonstrar, praticar e diferenciar, ou seja, você começa a fazer um estudo, um resumo, você aprende 80% da capacidade máxima do que aquele conteúdo tem para te oferecer. E somente quando você ensina isso às outras pessoas, quando você explica, quando você resume o assunto, quando você estrutura, define, elabora, ilustra, generaliza, ou seja, quando você é capaz de ensinar sobre aquele assunto, que você leu, escutou, viu, escutou, conversou, escreveu, resumiu, e você é capaz de identificar. É por isso que um dos livros que eu mais gosto, que é Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, ele dá algumas dicas para você aproveitar melhor o livro, e uma delas ele pede para que você vá sublinhando, vá rabiscando o livro, vá grifando. Se você pegar os livros que eu e o Renato usamos no Método Sim, o quanto de clipe e rabisco e marca-texto e papel, blog, coisa escrita que tem, porque a gente quer aproveitar o melhor do livro, e Renato é um devorador e estudiosíssimo de todas essas literaturas. A gente aproveita melhor o quanto aquilo tem a nos ensinar. Por que eu estou te falando isso? É isso aí, Débora. Farei esse resumo assim que liberar as lives no Telegram. Vou fazer a última tentativa de baixar as lives num arquivo bem compacto. Se eu não conseguir, vai do jeito que está, e depois eu, de repente, faço diferente. Porque, como diz o Érico Rocha, o feito é sim melhor do que o perfeito, e muitas das vezes, então que a gente não possa aprimorar o feito. Mas por que eu estou te dizendo isso? Por que eu estou te ensinando como aproveitar melhor o nosso conteúdo? Porque eu sei que perdoar é difícil. E quando você explica isso para uma pessoa, faça o desafio. Explica isso para qualquer pessoa. Faz de conta que você não tem mágoa nenhuma. Top! Não tenho mágoas, estou limpo, minha caçamba está vazia, estou leve. E explica isso tudo que eu te expliquei aqui para alguém. Explica da impotência aprendida, explica de configuração, explica lá da primeira e da segunda infância, que as suas crenças, os seus traumas, está tudo lá. Aconteceu algo lá e você configurou assim, e aquela pessoa que te magoou não tinha possibilidade de fazer diferente, porque ela foi configurada para ser assim. Que não que você seja justifica, resume isso para você no papel, como se você tivesse que apresentar um trabalho amanhã para alguém. E amanhã, quando alguém sentar do seu lado, você vai puxar um assunto, ou você vai perto de alguém que você conhece,
e falar que tinha muita raiva de alguém. Já visualiza lá na frente. Já visualiza lá na frente. Já visualiza o perdão liberado. E fala que você tinha muita raiva de alguém, mas você aprendeu algo que te ajudou a pensar de uma forma diferente. E que você está mais leve. E a pessoa vai ter curiosidade, porque todo mundo tem mágoa de alguma coisa, de alguém que te fez mal em alguma parte da vida. Todo mundo não, 99,9% das pessoas. Se dá níveis de importâncias elevadas ou não, tudo bem. Mas aí o que você faz? Você explica para ela. Aí você volta e fala, nossa, eu esqueci de falar isso aqui. Coloca no seu resumo de novo e explica para outra pessoa. E explica para outra. Isso em pouquíssimo tempo vai começar a fazer um sentido muito grande. Porque isso vai começar a acelerar o processo de aprendizagem. Isso vai começar a acelerar o processo do porquê você está nesse caminho e está se sentindo mais leve. Porque aquilo vai para onde tem que ir, que é a sua mente inconsciente. Então as suas decisões de não pensar mais, já que não te dói, quando você anda, não te incomoda, você não tem por que pensar. O que eu estou dizendo é um processo em busca de um dos sentimentos, de uma das emoções positivas mais maravilhosas, que é a gratidão. O dia que você conseguir ser grato pela pessoa que te magoou, o dia que você conseguir ser grato pela pessoa que te humilhou, cara, isso é muito louco. O dia que você conseguir ser grato pelos seus pais que te espancaram ou que te violentaram, o dia que você conseguir ser grato por isso, você chegou ao ápice do perdão e você é um ser quase que de luz, diferenciadíssimo, porque é capaz de deixar o que é dos outros com os outros e não trazer essa carga para a sua vida, porque você merece ser mais feliz. Você merece isso. E a gente vai ficando por aqui. Momento print da minha camisa Resiliência Top. Momento print, printa. Printa o perdão. Printou? Quem não sabe o que é o momento print, printa assim mesmo, vai. Printa, dá um print aí, vai. Cuidado para não sair. Printa. Printa assim, ó. Printou? Printa. Top. Porque nesse print, você vai começar o seu resumo já e vai postar aí me marcando o que você entendeu da live de hoje. Ok? O que você entendeu da live de hoje. Porque eu preciso saber como vocês estão entendendo e estou muito feliz com os resultados. Queridos,